O Capistrano de Abreu é um polígrafo, né, como muitos da sua época, né, é um autor que lia sobre muitos assuntos, mas, ao contrário de outros, ele procurou, eu diria que ele procurou se especializar, né, nos estudos históricos e também nos estudos sobre línguas indígenas, né. Eu acho que essas eram as duas... os dois campos de interesse do Capistrano, né? Geografia também, né? Também é um interesse comum nos estudiosos da história desse período, né? Então, ele escrevia e traduzia obras de geografia, ele estudava línguas indígenas desde do final do século XIX, né? Acho que o primeiro texto dele sobre os bacaeris da década de 1881, se não me engano, a Beatriz pode depois confirmar, mas ao longo de toda a primeira década do século XX, ele vai desenvolver esses estudos, né? 1895, a Beatriz colocou aqui, então, que é um texto que foi publicado em periódicos, né, como era também bastante comum, né, publicar estudos históricos e estudos eruditos, né, em jornais, na Gazeta de Notícias publicava, então, era assim que se divulgava essa produção. E, posteriormente, esse texto passou a integrar uma coletânea de textos publicados em jornais do Capistrano, né? Existem 4 volumes intitulados Ensaios e Estudos, primeira, segunda, terceira e quarta série. Esses livros eles reúnem, né, esses textos dispersos em jornais, e é por meio deles que nós conhecemos a obra que é bastante esparsa, né? O Capistrano, além de publicar artigos em jornais, ele também publicava prólogos de livros, fazia traduções que eram muitas vezes, como era comum no século XIX, né? Você traduzia um livro e, ao mesmo tempo, você fazia modificações no livro, né? Introduzir aspectos novos no livro que você está traduzindo, e isso não era tão incomum, né? E o Capistrano também fazia isso. E o livro mais conhecido dele, Capítulos de História Colonial, ele foi publicado em 1907 como uma separata de um livro. Foi escrito como um capítulo de um livro, uma coletânea escrita por encomenda do governo, né, que queria uma obra para estrangeiros conhecerem o Brasil, e convidou vários estudiosos, cada um ficou responsável por um capítulo, e o Capistrano escreveu um capítulo que, a princípio, pelo título que ele atribui a esse capítulo, é uma história do Brasil, né? É uma síntese da história do Brasil. E, posteriormente, esse capítulo foi transformado no livro Capítulo de História Colonial. E recebeu esse título novo. Mas ele tem um outro título dentro desse livro, dessa grande coletânea de estudos sobre o Brasil. Ele participa desse projeto, né? E os estudos sobre línguas indígenas, a meu ver, eles fazem parte desse projeto de estudos sobre a história brasileira. Eles não me parece que eles sejam um desvio, como alguns intérpretes pensaram, né? Porque a grande questão para o Capistrano é entender o processo de povoamento do Brasil, né? O processo de povoamento do interior, dos sertões. Esse é o tema que vai ocupar as suas investigações. E para entender esse processo, ele achava que era necessário compreender as relações estabelecidas com os povos indígenas nesse processo, sobretudo nos 2 grandes centros de povoamento dos sertões, Pernambuco e São Paulo. Ele acredita que nessas regiões alguma coisa de diferente aconteceu, e, no entender dele, as relações com os indígenas, com os povos indígenas, favoreceram a ocupação dos sertões. Então, sem entender os indígenas, ele acredita que fica uma lacuna na história brasileira. Então, ele insere os indígenas na história não como uma curiosidade erudita, simplesmente, né? Não como um estudo do elemento exótico da formação nacional, mas como um estudo necessário, porque ele considerava constitutivo da própria nacionalidade, né? Sem entender a relação com os indígenas, para ele a história do Brasil ficaria incompleta, né?
Então, é um pouco assim que se dá, a meu ver, a relação. Ele vai estudar isso a vida inteira. A Beatriz já deve ter mencionado, né, que o método dele de estudo era convivendo com os indígenas, né, ele trazia os indígenas para a casa dele, né, ele importava os indígenas, ele escrevia para os amigos, Cândido Rondon, por exemplo, foi um colaborador, era vizinho do Capistrano, o Marechal Rondon, e o Capistrano escreve para o Rondon: olha, preciso de um índio. Aí o Rondon arrumava um índio para ele, o índio ia morar na casa do Capistrano, e enquanto a relação funcionava, né, a relação de trabalho com o indígena funcionava, ele conseguia extrair dele as histórias que ele queria, tudo bem. Aí, quando deixava de funcionar, o Capistrano pedia para alguém levar o índio de volta, porque o índio, ele escreve, agora o índio não está prestando mais, o índio não está ficando, só quer saber de rua, só quer saber de passear, não quer mais me ajudar, aí está na hora de voltar para o mato. Aí, enfim,